Maria Cristina está revoltada. Pelo seguinte motivo. Nunca mais. Nunca mais, tá? Nunca mais eu saio assim. Por que você foi para uma festa fantasia de Mulher Maravilha, criatura? Porque eu gosto da ideia de ser uma mulher que salva o mundo. Às vezes alguém salva o mundo de salto quebrado. O super-homem não usa salto. Não, não. Se o objetivo dele é derrotar vilões, salvar o mundo e os humanos, o uniforme dele tem que ser o quê? O quê? Confortável. E proteger o corpo. Mas não, com as super-heroínas acontece justamente o contrário. Elas usam shortinho, bustier, salto. Elas não foram feitas para salvar o mundo, elas foram feitas para serem bonitas, enquanto os meninos da história ficam lá lutando contra os monstros. Mas acontece, Deico, que na vida real as meninas também lutam contra monstros todos os dias. Então, meninos e meninas dessa internet varonil, bora encontrar uns personagens mais parecidos com a gente. Deico! Chama a vinheta. Essa roupa tá pinicando. Nerds do mundo, univos. Chegou a hora da improvável, inimaginável introdução de Ruiva ao mundo dos quadrinhos. Atenção, passageiros. Esta viagem começa ali, na estante. Em alguns outros lugares da casa. Eu quero encontrar uma personagem que tenha os superpoderes que eu queria ter. Tipo, poder de conseguir um emprego, poder de ler poesia, poder de escrever, de aturar essa barra que é gostar de você, Deico. Assim, sabe? Tipo, de verdade, sem... Porque mudar o mundo não tem nada a ver com isso, não. Quem disse que nerd não curte esportes radicais? Ó, precisa ser mulher, precisa ter superpoderes, o uniforme tem que ser confortável, não pode ter salto, que, né, correr de salto ninguém merece. E, principalmente, tem que ser protagonista da própria história. Ok. Nada demais. Henriqueta. Ela não tem superpoder. Ok. She-Ra. O que a gente falou sobre o uniforme confortável? Viúva Negra. Mulher Hulk. Ai, muito verde. Lara Croft, Jessica Jones. Não. Ai. Parece que fracassamos, Robin. Onde é que estão as minas com superpoderes que não usam biquíni pra salvar o mundo, gente? Já sei. Tem uma aqui. Vamos fazer nossa própria história em quadrinho. Vem com a gente. A protagonista é uma mulher incrível, forte e inspiradora. Ela pode tudo. A Super Ruiva! Ai! Aqui? Ai, Deico! Pausa foi para o socorro. Agora, só tem um problema. O que precisa saber pra escrever história em quadrinho? É só saber usar moldura de forma criativa. Moldura criativa. Explorar a expressividade do enquadramento é importante. Conhecer os tipos de balão também, olha, fundamental. E saber explorar o espaço. Porque nos quadrinhos, o que determina o ritmo de leitura é a distribuição da história no espaço. Pronto. Agora é só desenhar. Eu não sei desenhar. Não precisa ser perfeito. Faz o seu melhor. Pessoas, essa é pra vocês também. Para ler e compreender uma história em quadrinhos, é preciso compreender os elementos dessa linguagem. Você quer fazer uma tirinha ou um gibi?
A tirinha é aquele tipo de história em quadrinhos que a gente lê muito nos jornais, normalmente com 4 quadros só. Os gibis são maiores, têm histórias mais complexas e normalmente mais personagens também. Tirinha. Daqueles jornais com letra bem grande, que eu sou popular, né? Esse é o jeito mais comum de colocar moldura, mas não é o único. Dependendo de como você quiser construir a história, pode mudar os quadros de lugar. Tipo, separar tudo, deixar um maior do que o outro. Socorro! Super-heroína tem superpoder. Qual vai ser o seu, Ruiva? Eu pensei em invisibilidade, mas não acho prático pra sair na rua. Como é que eu vou descer do ônibus sem o motorista me ver? Voar, eu acho sem sentido com esse tráfego aéreo. Então eu resolvi que a Super Ruiva vai ter o poder do super pensamento. Então vamos começar assim, ó. Super Ruiva chega em casa cansada depois de um dia intenso de trabalho. Esse é o seu uniforme? Você vai prever o futuro ou vai malhar num zoológico? Pessoas, um personagem tem características físicas e psicológicas. No caso dos super-heróis, o uniforme é uma característica física que está diretamente ligada às características psicológicas. A roupa de um super-herói fala sobre quem ele é, através das cores, dos símbolos, dos acessórios. Quando você bate um olho no super-herói, ele tem que ser facilmente identificável. Ou você já confundiu Lanterna Verde com algum passante qualquer alguma vez? A roupa está, assim, inconfundível. Mas a expressão corporal... Você já viu as poses dos super-heróis num gibi? Com os braços e pernas onde nenhum ser humano consegue colocar? Já. É porque os movimentos precisam mostrar o poder e a força de um super-herói. Por que você não entra que nem você entrou hoje em casa? Tudo bem? Eu não quero começar assim. A Super Ruiva pode ser meio desajeitada, meio maluquinha, tá? Mas ela não é boba e nem burra. Ela só é diferente de você. Mas o que eu tenho a ver com isso agora? Ah, esse seu vlog aí, Dico, às vezes parece que eu sou meio burrona, sabe? Todo esse sucesso dele é por minha causa, tá? Faz sozinha, então. Não, calma, tá. Eu não tenho uma ideia melhor agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos com essa ideia mesmo, depois eu vejo o que eu faço. Primeiro quadrinho, vai. Boa! Começou com um plano conjunto. Quê? Com uma epa? O nome desse enquadramento aí. Você começou com um plano que não é muito aberto, mas que mostra a Ruiva contextualizada no espaço, com a casa atrás. Chama plano conjunto. Mas foi assim, intuitivo. Ah, Super Ruiva trabalha com a intuição? Você não precisa usar a intuição pra isso. Guarda pra quando você quiser acertar na loteria. O enquadramento tem que ter expressividade pra contar a história visualmente. É como se fosse uma foto de um momento chave da história. Num filme, por exemplo, quando o personagem está em perigo, ele viu um monstro, uma alma penada, sei lá. Não é comum que a gente veja um close do rosto dele com medo? E no começo de uma história, normalmente tem uma imagem do lugar em que ela vai se desenrolar. A cidade, um campo, uma rua. Normalmente um enquadramento bem aberto e com vários elementos aparecendo. É porque o enquadramento é um recurso usado para conduzir a história, dando uma carga dramática maior ou menor à cena. Entendeu? Ai, com cada músculo do meu corpo. Eu tava falando com o pessoal ali. Ai, Digo, minha perna. Ai, eu não consigo mexer. Ai. Então tá, segundo quadro. Vai ter fala, sua tirinha? Tem que ter, né? Não tem que ter. Tem quadrinho sem fala também. Mas do jeito que você fala na vida... Tem que ter. Posso desenhar o segundo quadrinho? Pode, Dico, desenhar o segundo quadrinho. Tem balão de pensamento e de fala.
Mas, por exemplo, se o personagem estiver falando baixinho, o balão pode ficar todo pontilhado. Se ele estiver gritando, o balão pode ficar com a borda mais grossa ou todo pontiagudo. Você também muda seus gestos quando fala pra se expressar melhor. Imagina você gritando com alguém sem nem mexer os braços. Cadê o meu bambolê, Deiko? Se você tiver jogado meu bambolê fora... Ah, Deiko! Já fiz o terceiro. Fiz o segundo e o terceiro. Na minha história... Pensei que você quisesse ajuda. Não é essa história que eu queria contar. Nem sei que história tem aí. Só sou eu meio ridícula. Que fala que eu vou colocar aí? Ai, desculpa, eu não te acho ridícula. Vocês acham que eu acho que ela é ridícula do jeito que ela acha que eu acho, gente? Eu não teria um vlog com alguém que eu achasse ridícula. Seguinte, gente, essa aqui é a Fabiane, conhecida como Chiquinha. Ela é minha amiga, cartunista, especialista no assunto e veio dar uma ajuda pro Morde a Língua e consequentemente, pra Ruiva. E com que idade você começou a fazer isso com frequência, assim? Eu desenho desde muito criança, assim, e sempre foi uma linguagem muito próxima pra mim, da forma como eu me expressava. Eu segui desenhando e, de repente, eu tava publicando em jornais, em revistas e coisas assim. Foi tudo muito ao acaso. Eu fiz jornalismo. Acho que a coisa se consolidou mesmo foi durante a faculdade. O primeiro contato que eu tive com quadrinhos foi, enfim, foi pela minha casa mesmo. Meu pai tinha umas coletâneas também de cartoons do Pasquim. E tinha o Jaguar, tinha o Fortuna, o Ziraldo antigo. Em que momento você enxergou o seu traço? Eu acho que eu nunca cheguei lá, assim, eu acho que não é um objetivo qual eu busco. Na verdade, o que eu vejo são fases da minha vida diferentes das que eu tava. Eu vejo meu traço de 8 anos atrás e eu lembro o que eu tava passando. Acho que é isso, o traço vai modificando a partir da forma como tu vai absorvendo as coisas, influências e lendo coisas diferentes e tal. Acho que o traço sempre é um organismo mutável, assim. Eu gosto de pegar as piadas, assim, comigo mesmo, ou com situações que eu vejo. E as pessoas, quando estão convivendo um pouco comigo, ficam um pouco aflitas, porque acham que algumas situações vão se transformar num quadrinho ou numa tira. Eu não sei desenhar e eu quero fazer quadrinhos. Eu entendi tudo que tem que ter, mas eu não sei desenhar. É possível fazer Claro, quadrinho? você sabe desenhar um boneco de palitinho. Viu? Eu particularmente odeio fonte digitada. Eu gosto de desenhar porque eu acho que a letra faz parte do desenho, que a letra é expressão, enfim. Fonte eu costumo usar bastante letra cursiva. Eu acho que ela dá uma delicadeza, dá um movimento no texto. Acho que um pouco mais da metade do meu quadrinho é texto, assim. Acho que 60% do que eu trabalho é no discurso, assim mesmo, que é mais importante pra mim. Eu uso muito narrador em off, assim, bastante. Que no caso, assim, do formato é aquela legenda que fica em cima, sendo bem didática. Mas também uso o balão, que é corriqueira isso. O personagem tá lamentando uma situação e tá triste. É aquele balão derretendo, assim. Ou ele tá gritando, é um balão mais explosivo. Eles são meio que uns clássicos e tal. Sim. E uma coisa que eu acho muito legal nos seus quadrinhos é que, invariavelmente, tem uma onomatopeia ou outra ali no meio de toda essa narrativa. As onomatopeias são palavras que imitam sons. Dão ritmo, ajudam a construir a linguagem das histórias em quadrinhos e também funcionam como convenções que ajudam o leitor a entender o que está acontecendo na história. Eu desenho as minhas onomatopeias meio que de como eu escuto, assim. Eu invento as minhas próprias onomatopeias, claro que de forma que elas sejam reconhecíveis de acordo com o som, né? Onomatopeia da pessoa chorando, boar, sabe? Mas aí, desculpa. Da pessoa espirrando. Atim. Mas não é assim, é triff. Sabe? É tipo meio que... Fala um pouco pra gente como você escolhe a distribuição dos quadros no espaço. Na verdade, eu faço quadros muito parecidos, assim. Eu faço como se fossem 3 tiras. Também é um quadrinho, né? Tu faz 3 tiras, 3 tiras, 3 tiras. Aí quando tu vê, tem 12, tem 16, enfim. Não precisa fazer um quadrinho todo anatomicamente encaixado e tal, blá, blá, blá. Mas, enfim, é importante isso. É tu saber pra onde a história tá indo.
Não só pelo desenho, pela continuação da imagem, mas pelo texto também, pra tu não ficar meio que na dúvida, não acabar pulando pra uma outra parte da história que não tinha que ter ido, sabe? Será que você tem alguma dica pra ruiva poder construir a super ruiva? Não adianta tu falar sobre alguma coisa que tu não conhece. Ou pelo menos alguma coisa que tu minimamente conhece, sabe? Que tu tem uma mínima propriedade pra falar, de repente. Porque às vezes tu vai falar de uma coisa que talvez não seja tão próxima. E quando a pessoa vai ler ou quando tu vai mostrar pra alguém, a pessoa não se identifica, não tem proximidade, sabe? É, porque assim, eu não sei desenhar. Eu queria uma personagem que nem as suas, assim, sabe? Personagens reais, do dia a Mas dia. saber desenhar Ela não pode- é importante. O Não que é é o mais importante pra fazer um mais quadrinho? Se importante quiser fazer um quadrinho. Eu acho que o mais importante, o que dá mais vida à tua criação do teu personagem, é tu ter algo a dizer, sabe? Mais do que saber desenhar bem. Muito obrigado pela Valeu. participação, Ok. pela ajuda. Quero ver teu desenho depois. Não, a gente continua, é ela que vai embora. Gostou, super ruiva? Gostei. Mas e a minha história? Tem que terminar. E ó, te dou 2 minutos. Tá, Corre. tá, eu já tenho tudo na cabeça, tá? Peraí.